Olá, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais Acordando com Fé. Nosso tema hoje é esse que aparece para você. Seja um instrumento de paz. É o que nós todos devemos ser, né? E nós vamos ouvir um hino com a irmã Marisa, depois a mensagem e a oração da fé. Manda o teu pedido, tá? Vamos orar por você e convoco a todos que estão na audiência, que estarão, orar junto comigo. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e a oração de vários, né? Olha como que é importante a nossa união para abençoar as pessoas. Então nós vamos para o hino, depois então a palavra do Senhor. Vamos lá. Quero Deus ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de Preciosos irmãos,
Há uma palavra em Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre, que é a segunda morte. Que é uma pessoa abominável, é detestável. É aquele que causa repulsa, execrável. A pessoa abominável. E ela está aqui entre muitos outros que terão a sua segunda morte. Agora, vejamos bem. Em Provérbios, no capítulo 6, nós vamos encontrar uma coisa que abomina, que causa repulsa em Deus. É o irmão que causa contenda entre o irmão. Aliás, não dá nem para dizer que é irmão, né? Provérbios 6, aqui, a partir do 16. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contenda entre irmãos. Sabe aquele crente que vive no telefone, colocando irmão contra irmão? Irmão, você está sabendo que o fulano, que o Beltrano falou de você? Irmãos, essa pessoa que faz isso, ela está fazendo o papel de demônios. Sim, porque onde foi que começou esse tipo de coisa? Foi no céu? Foi no céu. Mas foi o diabo. Ele era aquele querubim ungido, começou a ter inveja de Deus, querendo o lugar de Deus. Ele precisava ganhar, e ganhou a 1/3 das estrelas.
Apocalipse 12, versículo 4. E a sua cauda arrebanhou após si a terça parte das estrelas. Quer dizer, dos anjos. E ali não era anjo contra anjo, era Lúcifer, para identificar ele aqui. A palavra não tem na Bíblia. Mas quando fala Lúcifer, todos sabem quem que é. Então, ele colocava anjos contra o Criador, contra Deus. E ele conseguiu o seu intento. Ele levou a terça parte das estrelas. Vejam bem, onde começou isso? O diabo não parou ainda. Ele continua usando pessoas para trazer o caos na igreja, entre irmãos. Claro que quando nós precisamos crescer, tá? Crescer para quê? Crescer para identificar e a gente conseguir, melhor dizendo, não entrar nessa trama. Não entrar. Porque para nós cristãos, isso que eu estou dizendo é uma coisa normal. Acontecer no nosso meio é algo normal, tá? Algo normal. Por isso que em Efésios 6, verso 10, 11, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós não podemos estranhar, mas nós podemos ser maduros e não se envolver, tá? Não se envolver com esse tipo de gente e não dar preço por aquilo que falam, que dizem. Nós sabemos que o diabo vai fazer de tudo para tirar um cristão da igreja, para colocar um contra o outro. Outro dia uma irmã chegou em mim e falou assim: pastor, fulano de tal, ouça bem, me disse que se ele me contar um assunto, eu vou parar de ir na igreja. Olha só, se eu te contar um negócio, você vai parar de ir na igreja. E eu disse para ela: você parou para ouvir? Você quis escutar as más novas? Você prefere ficar com as boas novas do reino de Deus? Então, mas tem essas pessoas, e sempre vai existir, até Deus recolher o seu trigo.
Elas vão existir. Ao invés de levar uma palavra que anima o irmão, ele leva uma fofoca. Então, o cristão genuíno, ele age como uma pessoa que pacifica, um pacificador. É aquele que acalma. Às vezes chega uma pessoa tão transtornada para o irmão, nervoso contra o outro irmão, se é um tipo querubim ungido, né? Ele vai dizer, você tem razão, e vai até ajudar o irmão a falar do outro. Mas se é um vaso de Deus, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele vai dizer, irmão, calma, não é assim não. Não é ele, é o diabo. Não é ele. Ele está sendo um instrumento do diabo. Mas não é ele, é o diabo usando ele. Então vamos orar por ele. Esse é o papel. Mas tem gente que gosta de fazer a discórdia. Gosta de provocar. Agora, que papel que ele está fazendo? Um papel de um filho de Deus? Não. Um papel de um filho do diabo. Eu não estou chamando de filho do diabo, mas a pessoa está fazendo o papel de um filho do diabo. Ele é o pai da mentira. Então, a nossa atitude é de apaziguar, de levar a paz, tá? E se você pegar Mateus, no capítulo 5, versículo 9, que coisa Deus fala sobre quem promove a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá? Eles serão chamados filhos de Deus. Então, quem que leva essa discórdia? Quem coloca um irmão contra o outro? Porque eu me lembro quando a gente era criança, nos tempos de escola, né? Todo dia tinha que haver uma briga na saída. Eu cheguei até a participar disso, mas não continuei, não. Mas cheguei a participar. Moleque, arteiro, né? Então, a gente via que um irmão, um coleguinha estava brigado com o outro, e a gente ia em um e provocava, ia no outro, provocava, porque tinha que ter briga na saída da escola. Eu acredito que esteja falando para muita gente que já viu isso, ou até participou. Meninos traquinas. E a gente colocava a mão no meio e falava assim, quem é homem, cospe aqui. E quando o camarada cuspia, a gente tirava a mão, o cuspe caía no rosto do outro. Aí a coisa fervia. Aí todo mundo ficava feliz,
E tinha até torcida, tá? Só não tinha aposta, mas tinha torcida. Então virou um costume, saída de aula tinha que ter briga. Agora tem irmãos que não conseguem levar a paz, tem que levar uma fofoca, tem que pôr um irmão contra o outro irmão. Então, onde ele vai parar? Com certeza, esse irmão, para não passar pela segunda morte, ele vai ter que ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus, uma transformação, o batismo com o Espírito Santo, para mudar suas atitudes. Em outras palavras, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E você vai ver que a vida dos tais não é uma vida boa. Não é uma vida boa. Há muitas doenças que a causa delas é a língua. A causa delas é a própria língua, tá? Sofrimentos que a pessoa passa, e a causa é a língua. Aquela língua que corta para lá, corta para cá. Não é a palavra, não. É a língua que corta para lá e corta para cá, e leva uma fofoca ali, e põe o irmão contra o outro ali. Aquele irmão, você pode prestar atenção nesse tipo de gente, que eles não têm uma vida de paz. Eles mesmo não têm uma vida de paz. É doença, é retrocesso financeiro, problemas diversos. Por quê? Porque ele não cumpre a palavra. Primeira carta de Pedro 3,10. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e a sua boca não fale engano. Olha, eu nunca vou esquecer de um testemunho de um irmão numa igreja grande da Mensagem. A pessoa vivia doente, e ele estava agora curado. Mas olha como que ele foi curado. Ele disse: igreja, eu quero testemunhar que hoje eu sou uma pessoa com saúde. Eu não tinha saúde, porque eu vivia falando mal da vida dos outros. Mas, graças a Deus, eu parei de falar mal, e a minha saúde voltou. Oxalá as pessoas buscassem mais a Deus, pedindo batismo com o Espírito Santo, e tem que pedir. Tem que pedir. Olha, se tem que pedir, obedecendo a palavra, porque a obediência total à palavra, ela dá direito ao Espírito Santo. Ela dá direito ao Espírito Santo.
Agora, quanto mais uma pessoa nessa situação, tá? Lucas 11, 13. Se vós, pois, sendo maus, sabei, pois, dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pedir o Espírito Santo para trazer humildade, porque o Espírito Santo foi dado para que nós não queiramos ser um grande homem, para nos dar controle da nossa língua, dos nossos olhos, das nossas mãos. Aleluia! Então, essa pessoa não vence. Ela não vence enquanto ela for um causador de intriga, um causador de confusão, colocando irmãos contra irmãos, um fofoqueiro, uma fofoqueira, uma paroleira. Essa pessoa, ela nem mesmo se sente feliz. Que uma pessoa, para fazer isso, ela não é feliz. E a pessoa que não é feliz, ela procura tirar a felicidade dos outros. Porque ela mesma não é feliz. Ela procura tirar a felicidade de quem é feliz. Mas onde ela vai parar? Lago de fogo, segunda morte. Então vamos lutar, irmãos e irmãs, para sermos portador de boas novas, novas de paz, boas novas de salvação, boas novas de cura. Sim, aquela visita igual a que Maria fez para sua prima Isabel. Maria foi lá para contar, para parabenizá-la, porque o anjo disse, é o 6º mês para aquela que está chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. Maria, ungida, cheia do Espírito Santo, levando no seu ventre o Filho de Deus, ela chega para fazer aquela visita. Mas Isabel, eu vim dizer algo para você, você não sabe o que está acontecendo. A vizinha, a minha vizinha, ela foi pega em adultério. A minha vizinha está usando uma saia curta. Você reparou que a vizinha cortou o cabelo? A nossa irmã? Oh, você não sabe. Ela vai na igreja, ela vai sem o esmalte, mas se você vier ela no trabalho, ela está com esmalte. Mas o profeta disse para orar por ela, né? Vamos orar por ela. Maria não fez isso. Maria foi lá contar da sua experiência espiritual e parabenizá-la. Eu estou sabendo, minha irmã, eu estou sabendo que você
tem no seu ventre um filho. Eu estou sabendo do milagre que aconteceu com você, mas aconteceu comigo também. Eu estou grávida, aleluia. E as duas se abraçaram, e João Batista no ventre não mexia, mas o impacto daquele abraço, aquela visitação, ele saltou dentro do ventre da sua mãe e foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque o anjo havia dito que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Aquele abraço que cura, aquele abraço que muda as coisas, aquela palavra que muda, aquela palavra de ânimo. Minha irmã, você vai vencer, levanta a tua cabeça, você é uma filha do rei, glória a Deus. Não é essa luta que vai te abalar, não. Deus é maior. Mas não, ao invés de ser portador de boas novas, é portador de fofoca, de fuxico, de maledicência. Vamos dar um basta nisso, glória a Deus, e vamos fazer uma coisa. Vamos ter uma matança, aleluia. Vamos matar esse ego e vamos ser levadores, portadores, anunciadores das boas novas. E não vamos ficar falando os motivos ou analisando por que o irmão não foi na igreja. A irmã, vamos orar de fato por eles, nas caladas das noites, no seu quarto, dizer: Senhor, eu estou sentindo a falta do meu irmão, a falta da minha irmã, busca eles, Senhor, busca, traga-os de volta para o teu aprisco, para o teu lar, aleluia. Essa deve ser a nossa atitude, aleluia. Se nós tivermos um coração cheio do amor divino, essa será a nossa atitude, a minha atitude, a tua atitude, aleluia. Vamos sempre estar abençoando alguém e não tirando alguém dos caminhos do Senhor, sendo um instrumento de injustiça, um instrumento de Satanás. E eu acredito que esta palavra te despertou, que esta palavra te abençoou, aleluia. E se nós estivermos concordando nestas coisas que foram pregadas, nós vamos concordar também agora na oração da fé. E o que nós concordarmos aqui, o nosso Pai Celestial nos concederá. Mateus 18, 19. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar. Graças a Deus. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, pelo meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Também pelo pastor
desses irmãos do Rio de Janeiro, pastor Weber Cordeiro, pelo pastor Antônio de Rolim de Moura, missionário, Antônio Gomes, e outros pastores que estão ali na Amazônia, aqueles estados longínquos, pregando esse evangelho, enfrentando estradas dificultosas, rios. Tem vários pastores fazendo isso. Que Deus os abençoe poderosamente. A irmã Joyce Salles, peço oração por minha saúde e pelos meus filhos. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Sandra, peço oração para processo ser resolvido, não ir ter possibilidade de recurso, pois já foi julgado favorável. O irmão Alex Oliveira, peço oração por minha família. A irmã Marisa, agradeço a Deus pelo livramento de ser picada por um escorpião ontem. Nós vamos orar também. Raica Bittencourt Martins. Narayane Bittencourt Martins, Thales Bittencourt Martins, Ryan Henrique Bittencourt Martins, Thaís Aparecida da Costa Ferreira, Elis Gabriel Ferreira, Raica Bittencourt, está repetindo aqui. Sara Andrade, Marcel Rodrigues Lima, Daniel Andrade Lima, Maria Cristina dos Santos, João Rufino Salles, Sidney Nunes da Silva, Natanael José dos Santos, Gesiel Santos, Bianca Barbieri, Simone Maria dos Santos, Jéssica Salles, Josué Silva Pimentel, Anderson Bebida e Drogas, Joyce Salles, Rosana Gouveia Lopes de Moura, Maicon Lopes de Moura, Adriele Lopes de Moura, Enzo Davi Lopes de Medeiros, Elias Augusto Lombas da Silva e Michele Soares. Nós vamos falar com Deus. Gracioso Deus e nosso Pai, estas palavras, elas não veio para condenar as pessoas. Ela veio para conscientizar, porque às vezes, mesmo sendo filhos do Senhor, fazemos um papel de filhos do diabo. Me lembro quando Jó ouviu da esposa: amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele não a chamou de louca. Ele disse: você está falando com uma louca. Então, eu creio, Pai, que os irmãos que estão fazendo isso são nossos irmãos, são filhos de Deus, mas estão tendo um comportamento de filhos do diabo. E como o Senhor é um Deus de misericórdia, e ela é renovada a cada manhã, o Senhor, pela tua graça e misericórdia, trouxe esse alimento, esse maná fresco da hora, para que através da tua palavra possamos julgar a nós mesmos, como aquele irmão disse: hoje eu estou curado, porque parei de falar mal dos outros. Aquele irmão teve uma cura interna também. Ele não foi curado somente no físico, mas internamente. Deus, que haja uma cura interna em nós, que todos sejamos curados, libertados, e depois
essa cura se externa para fora, curando diabetes, o câncer, a catarata, a pedra no rim, a artrite, a artrose, a surdez, o reumatismo, problemas cardíacos, veias entupidas, coronárias e assim por diante, mas que haja uma cura interna, aleluia, e depois se exteriorize, libertando, curando. Pai, abençoa cada pedido de oração. A irmã Maria Verres, ela pede por Beatrice, que passará por cirurgia hoje. A irmã Sara Rafaela, ela agradece ao Senhor por um livramento do seu pai. Ó Deus, é a bênção do Senhor sendo derramada. Pai Santo, Pai Poderoso, que haja uma transformação, que haja uma conscientização, Pai, de que nós precisamos mais do Teu Espírito, mais da Tua presença e mais do Teu amor. Pai, abençoa o irmão Alfredo Marques, a irmã Luísa, o irmão Santos Rabelo de Carvalho, a irmã Helena, a irmã Nadir Quirino e toda a família. Aleluia, Deus abençoa, Pai, a irmã Valdirene, abençoa a irmã Silene, abençoa a minha filha Bárbara, abençoa, Pai, cada irmão, cada família que está agora assistindo e que ainda assistirão à programação. Ó Deus, aleluia, que o povo se preocupe menos, não que não deva, mas devemos se preocupar menos com o nosso corpo, com a nossa saúde física e se preocupar mais com a saúde espiritual. Em nome de Jesus Cristo, opera o milagre, a cura, a libertação, gravidez com problema. Deus, concede uma gravidez abençoada. Mulheres que têm o desejo de conceber, mas não concebe. Pai, abra suas madres, que elas concebam, que sejam férteis, em o nome do Senhor Jesus. Pai, há causas na justiça, colocamos em tuas mãos, para que dê tudo certo, aleluia, pelo poder da palavra falada, da ressurreição de Jesus Cristo, nós oramos, amém. Graças a Deus, mais uma missão cumprida. Louvado seja Deus, aleluia. Nós tivemos 50 conexões, uma média de 63 irmãos. Em Queiroz, irmão João e a irmã Elaine e a irmã Silene. Em Limeira, o irmão Isaac Martins e a irmã Joyce Salles. Em Ourinhos, o irmão Estevão. Em Tupã, o irmão Sérgio e a irmã Valdirene. A irmã Marisa e a irmã Wislene. Bastos, a irmã Socorro e o irmão Eduardo. Marília, a irmã Bárbara. Manduri, irmão Nelson, a irmã Cláudia, e os irmãos ali, irmão Aparecido Beraldo, e a irmã Nina. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues, Birigui, a irmã Elisandra. Saudação, irmã Elisandra. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Elisalma, irmão Dário, Elias Guimarães. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Araçatuba, mãe Eunilza. Palmas, Tocantins, Uenes Ribeiro. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Verres, Maria Lucinete. Cruz das Posses, irmão Marcos. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela. Pirapozinho, Leandra Góes. Anápolis, Goiás, a irmã Débora Ferreira.
Lins, o irmão Walter, Sorriso, Mato Grosso, Daniela, Álvares, Florence, Maurício Silva, Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo, Itaí, Pedra Silva, Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice e o Cosmo de Paulo. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Cantagalo, Paraná, João Lamaga, Embu das Artes, Ruth Xavier, Aracaju, Sergipe, Irmã Sandra, Dionísio Andrade e em Vera Cruz, o irmão Alex Oliveira. Irmãos, se Deus permitir, claro, nós dependemos dele. Amanhã estaremos juntos novamente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, shalom. Tchau.